Sejam bem-vindos, alunos. Mais uma aula de história aqui, Cleiton, para poder falar para vocês e também aprender com vocês sobre a Revolução Russa. Vou projetar, como sempre, apresentar aí o slide, né? Na tela, porque para a gente é o nosso quadro, né? Simbolizado. Então é importante aí a gente ter na tela projetado aí. Bom, a gente estava falando da última aula aí sobre Primeira Guerra Mundial e num dos desfechos da Primeira Guerra Mundial estava lá a questão da retirada da Rússia, né, como um dos fatores que acabaram corroborando também para que a guerra tomasse um outro ritmo, um outro direcionamento, né? E aí, inevitavelmente, a Rússia teve uma reflexão e percebeu que teria que cuidar dos seus próprios interesses internos, se preparar para isso, e acabou fazendo um acordo com a Alemanha, que a gente falou na aula passada. E aí, vamos falar agora sobre a Revolução Russa de 1917, um acontecimento extremamente importante, porque até a segunda metade do século XIX, a sociedade russa era essencialmente agrária, algo bastante parecido com o que tinha ocorrido com a França, que a gente estudou no ano passado, no segundo ano, né? A França tipicamente agrária também. E aqui no caso da Rússia, governada por um governante, um regime autocrático, bastante autoritário, centralizado na figura do czar. O que era o czar? O czar era um soberano que governava com mão de ferro. Então a figura máxima de poder, né, estava concentrada no czar. E mais de 80% da população da Rússia estava ainda empobrecida, formada por camponeses pobres, que estavam sujeitos à fome, à miséria, à desigualdade social, à pobreza, e também estava submersa a taxas elevadas de analfabetismo. Então, a partir de agora, convido vocês a estarem juntos comigo para poder estudar e refletirmos um pouco mais sobre a Revolução Russa de 17. População da Rússia antes da Revolução. Aí, antes da Revolução, como era aqui a quilometragem, né, em 4.800 km², território, né? População aí em 1897, 128 milhões, né? E 200 mil pessoas. 40% da população era de etnia russa, ou seja, quase metade, né? Praticamente a metade aí era de etnia russa. E 93,4 milhões viviam na Rússia europeia. Mas era uma Rússia que estava atrasada, mas que estava na Primeira Guerra, lutando por um ideal que não estava no mesmo nível, né, de ideologia deles. Porque enquanto os países estavam brigando por um desenvolvimento tecnológico avançado, a Rússia estava aqui tipicamente agrária e na guerra. Mais de 100 diferentes grupos étnicos, né? Olha só a região, olha só. Vamos, como sempre, falar um pouco sobre os antecedentes, né? Vou tirar aqui para ficar melhor para visualizar. Antecedentes da Revolução Vermelha. Sempre é importante a gente conversar um pouco sobre os antecedentes, nos posicionarmos dentro do tempo histórico, para poder retirarmos aí as nossas conclusões deste assunto. Na primeira metade do século XIX, então, estava falando, né, que os camponeses eram dominados pela nobreza latifundiária, o que gerava uma forte tensão aí social.
E esses trabalhadores estavam passando por dificuldades. O governo não estava assistindo esse pessoal. Muito pelo contrário, o czar estava preocupado com a sua família e com a nobreza. Lembrando que o czar também é o chefe do exército, né? A palavra czar vem do latim. E aí, caesar, a palavra, né? Caesar, do latim. Não sei se pronuncia assim, né? Vamos ser latim. Mas assim, os trabalhadores rurais estavam em extrema pobreza, como falamos, né? E pagando taxas elevadas de impostos para o czar. É algo parecido com a Revolução Francesa, onde o primeiro e o segundo estado eram privilegiados, o terceiro estado, que era a classe operária, segurava o rojão. Naquele tempo lá da Revolução Francesa. Tinha a questão da Revolução Industrial, a Inglaterra tinha saído na frente, como nós estudamos ano passado, e só que todo mundo estava se modernizando, mas a Rússia não. Estava ainda com elementos tipicamente presos no feudalismo, o que atrapalhava bastante também, e também a falta de pretensão do próprio czar. Houve também um crescimento populacional, e com o passar do tempo, com a modernização, precisava de mais agilidade, até no processo de produção de alimentos. E aí o que acontece é que não é que não tinha, por exemplo, nenhuma indústria na Rússia, tinha, mas era irrisório, não dava para comparar, nem tão poucos pensar em competir com os países que investiram na Revolução Industrial. E aí o que acontece? São Petersburgo e Moscou, que tinha lá algumas pequenas indústrias que vão criar, a partir dessas indústrias, uma atividade como se fosse quase que sindicalizada, não é sindicalizada que chama, né? Não existia essa palavra, mas era um operariado que começou a questionar os seus direitos, né? A forma com que eles estavam trabalhando. E essa classe operariada era oriunda do campo, que tiveram que migrar para as cidades. Mas é uma classe, uma pequena porção dessa parcela aí. A centralização operária nessas indústrias era tão grande que superava as mais desenvolvidas economias do Ocidente Europeu. Contudo, esse aumento populacional aprofundou os problemas sociais na Rússia. O desemprego aumentou e a produção agrícola se tornou insuficiente para alimentar a população, o que acabou gerando revoltas. É o que a gente estava falando, né? A população aumentou, vai aumentar também então a necessidade de demandas de roupa, de produtos, de alimento, e de qualquer forma não estavam preparados para isso também, e fez configurar aí então alguns elementos que eram importantes para que acontecesse então a Revolução Vermelha. Então, nesse primeiro momento, como antecedentes, nós estamos percebendo que nessa segunda metade do século XX, a sociedade russa estava com problemas, né? E somente no final do século XIX que vai iniciar o seu processo de desenvolvimento industrial aqui, com duas representantes em São Petersburgo e Moscou, não é? Mas assim, o plano de modernização tinha que estar mais avançado. E o czar Alexandre II, desde a época do czar Alexandre II, ele não investiu nessas situações. Quando chega o czar, o último dos czares, né, o czar Nicolau II, já é no momento de decadência mesmo. Bom, essa ilustração aí é um convite para a gente poder pensar um pouco nesses elementos que a gente está falando aí. Reparem aí nessa ilustração, que é um ícone, né,
da família do czar. Aqui é uma obra, um óleo sobre painel, que está representando aí o imperador russo, o último, né, deles, que foi o Nicolau II. E aí que era da dinastia dos Romanov, né, dos Romanov. E aí o czar e a sua família estão retratadas aí, né, e está retratada nessa pintura aí. A gente percebe o que é nessa imagem. Dá para perceber que o czar Nicolau II, esse aqui, ó, não é? Olha só, turma, o czar Nicolau II, juntamente também com sua família, né, estão sendo representados como figuras sagradas, não é? Como figuras sagradas. Dá para ver aqui, por exemplo, como se fosse uma espécie de auréola, né? Auréola, uma aura, né? Uma aura no entorno da cabeça de cada um. Eles estão bem retratados aí nesse aspecto dessas figuras sagradas, como se o czar, a família do czar fosse intocável, fosse sagrada. Está representada dessa forma. E claro que acaba lembrando inevitavelmente os gestos de Jesus, não é? E também da Virgem Maria. Mas sobretudo este ícone, ele traz elementos aqui que a gente pode pensar como se o czar fosse protegido por Deus, né? Ele é oriundo o seu poder é oriundo de Deus, da capacidade que ele tem, porque Deus deu essa capacidade, esse direito para eles. E isso é sagrado. Aqui a gente tem já uma pirâmide aí, que vai retratar da questão da mobilidade, né, da Rússia. A gente pode trazer aí, tipo, nós governamos vocês, olha só quem está governando, olha a grana que está em cima lá, na última ponta da pirâmide, está aqui, esta galera aqui, nós governamos vocês, do capitalismo lá em cima, imperando, ó, não esqueçam disso, nós oramos por vocês, nós atiramos em vocês. Descendo ainda, nós comemos por vocês. Enquanto o povo está passando fome, muitos estão. Não estão nem aí para essa realidade. Muito parecido com o que a gente está no Brasil sofrendo com a pandemia do coronavírus. Enquanto tem muita gente bem, a crise parece que não afeta em nada, nem tampouco o lado emocional, nem psicológico, tampouco financeiro, porque as coisas também vão bem. Vão mal para quem é pobre, para quem é da classe média para baixo, mas quem está dentro dessa pirâmide de mobilidade aí, está dentro da situação de conforto. Eu lembrei até de um vídeo aqui, eu vou até, deixa eu ver se eu acho aqui, para a gente eu recebi esse vídeo ontem e eu achei interessante. Deixa eu rapidão. Deixa eu ver se está por aqui ainda. Vamos dar para vocês ouvirem aí eu acho que não está aqui não. Não. Não consegui encontrar. Deixa eu ver se eu vou lá no... Espera aí, só um segundo. Então, era isso aí, ó. Depois aqui nós trabalhamos para vocês, né? Olha só quem está aguentando a paradinha toda aqui, ó. O peso todo aqui na pirâmide, né?
do sistema capitalista, ó, nós alimentamos vocês. Olha só, enquanto não está morrendo de fome aqui caído. Não é? Peraí, deixa eu ver onde é que está. É tanto grupo, tanta coisa, tanto. Aqui, ó. Diferente em vários aspectos. O PT, por exemplo, deu condição das pessoas comprarem coisas, mas não deu consciência de classe para a população. O que é consciência de classe? É o cara Chico Santa Cruz do Detonautas, né? E conseguiu fazer um negócio, andou na pirâmide social, ele chegar e falar assim, porra, não é a meritocracia. Tem toda uma relação política que confabulou de alguma maneira para que eu tivesse um dinheiro e conseguisse consumir. Então, assim, o cara que é de classe média, ele tem que entender que ele está muito distante da pirâmide. Esses caras aqui são latifundiários, donos de banco, gente que tem muito dinheiro, que pode ficar 5 anos numa pandemia viajando no mundo, foda-se. O cara da classe média, que mesmo que tenha um carro bom, como eu, por exemplo, eu tenho um carro legal, tenho um apartamento financiado, eu estou muito mais próximo dos pobres do que do cara que é o topo da pirâmide. Só que o cara da classe média no Brasil, ele não entende essa porra, ele acha que ele é pavão, e ele é um pombo, sacou? Então ele se comporta como um pavão, mas ele ganha milho de pombo. Então a dificuldade do brasileiro é entender o seguinte, cara, que consciência de classe é você entender em que lugar você está. Se você está no meio da pirâmide, você é trabalhador. E se você é trabalhador, você tem que votar em projetos, e eu não estou falando de pessoas, em projetos que vão celebrar a melhora das condições para o trabalhador. Certo? Então, se eu sou um cara que eu acho que só porque eu tenho uma padaria, ou tenho um comércio bom, ou alguma coisa que eu sou... Quando alguém fala assim, vamos taxar as grandes fortunas, o cara, não vai taxar as grandes fortunas, porque aí tá falando dele. Não, eu tô falando de você não, cara. De bilhões. Não tô falando da sua Land Rover aí que tu financiou 20 vezes no banco, não, cara. E outra coisa, quem toma as coisas dos outros, como o neguinho fala de comunismo, essas coisas, esses conceitos alucinados, é o cara que não paga a porra do financiamento do banco, o banco vai lá e toma. Então, assim, as pessoas têm que começar a ter um pouquinho mais de entendimento de que, porra, eu preciso ter consciência de classe para saber em que lugar da pirâmide social eu tô, para saber qual a política que me atende. Porque senão... Pronto, sentiram aí? Aí é um crítico do Chico Santa Cruz, uma que dá uns palavrões, não dá nem para botar no grupo. Ele tá... solta uns palavrões aí e não dá, né? Mas aqui dá pra gente mostrar, pra gente entender. Então é isso, a questão aí na pirâmide social, tem gente que tá aqui no meio, que só porque tem uma vidinha mais tranquila, mais organizada, não quer saber de lutar por ninguém que está aqui embaixo, na base da pirâmide, sabe? Está querendo subir mais ainda aqui. Dane-se quem está aqui embaixo. Então a ideia é essa daí mesmo. Não só aqui, mas é na estrutura de que vem dentro do capitalismo desde sempre. Não é? E essa é a Rússia czarista aí, ó. Olha só quem está segurando o rojão. Todo mundo aqui embaixo, né? Os camponeses. E a hierarquia social, né? A charge criticando o regime czarista da Rússia e justificando a revolução. Bom, então, o Estado, estrutura social, ainda comentando sobre a estrutura social, né? O Estado divide a população em nobreza, clero, burgueses e camponeses. Havia a nobreza de sangue hereditária, que era que ascendia por méritos, geralmente por serviços prestados ao Estado. E aí tinha os tipos de nobreza, né? Nobreza de sangue e a nobreza também que era, digamos assim, por mérito, adquirida. Burgueses também estavam divididos em categorias hierárquicas também, mas é diferente dos burgueses da Revolução Francesa, né? Que nós vimos ano passado. Quem faz a Revolução Francesa é o terceiro Estado, que é quem é também os burgueses. Não é o caso aqui. O caso aqui, a burguesia é um outro tipo de burguesia. Mas que ela quer, obviamente, se ascender mais socialmente dentro da pirâmide. Clero era mais um grupo profissional do que estamental. Também tem essa diferença. O clero era mais profissional aí do que estamental. Diferente do que era lá na França. E os camponeses não estavam legalmente divididos em categorias. Lá estava, que os sans-culottes eram desses. Então aqui a Rússia, no governo dos czares, temos aí um regime autocrático, como eu falei no começo dessa aula, centralizado na figura do czar, que é essa figura importante que é oriunda, divinizada, né? Que é sustentado pela sua nobreza rural.
E aí, chegamos, sociedade essencialmente agrícola, 80% dos camponeses, né? A produção é suficiente para a população, porque as transformações tinham acontecido no mundo inteiro e as populações também tinham aumentado. Mas a estrutura era a mesma, obsoleta. E aí chegava a 90% dos camponeses analfabetos. Que país que vai funcionar tendo esse índice de analfabetismo lá no teto? Nenhum. Não tem como. Então, por isso que a Revolução Russa foi feita. Os czares governavam com o apoio da nobreza rural, proprietária de terras. De lá vinham os oficiais do exército e os primeiros dirigentes da igreja. Então, os czares tinham essa estrutura para eles governarem, mas também foi se desgastando com o decorrer do tempo. Aí o Alexandre II, que foi o primeiro czar, as suas feitos, né? Vamos falar um pouco dos feitos dele aí. Implementou importantes reformas, destacando-se a abolição da escravidão. Por quê? Por que destacou a escravidão aqui? Não destacou como abolição? Porque não tinha muita mão de obra. Se eu tenho muita mão de obra, eu não preciso de ter escravos. Eu tenho os camponeses já que vão fazer essa mão de obra, mesmo incluindo a nobreza rural. Em 1867 venceu o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos. Vendeu, né? Venceu não, vendeu. Foi assassinado pelo grupo revolucionário Vontade do Povo. Depois veio czar Alexandre III, 1831 a 1894. Reinou durante uma revolução industrial na Rússia. Estamos falando, tinha revolução industrial na Rússia? Não é bem revolução, né? Tinha algumas indústrias ali, São Petersburgo e Moscou, acabou. Não era suficiente. Combateu duramente os revolucionários e outros movimentos liberais. Também fez isso. Vai morrer de morte natural em novembro de 1894. Não foi assassinado. O que representava uma certa estabilidade aí na Rússia. E até que enfim o terceiro aí, né, desses mais importantes, Nicolau II, o último czar da Rússia, 1894 a 1917, quando a propriamente dita Revolução Russa inicia. Feitos dele, investimentos industriais concentrados em centros urbanos populosos. Mas era irrisório, não era suficiente, ele tem 90% da população analfabeta. Perdão, minha garganta foi embora. 90% da população analfabeta. E também pessoas não estavam preparadas para essas mudanças. Operariados com salários miseráveis e jornada de 12 horas diárias de trabalho. Não tinha como prosseguir. Começa daí também, a partir daí, dentro dessa classe de operariado, as primeiras reivindicações. Durante seu governo foi criado o Partido Operário Social Democrata, inspirado no marxismo. Também, mas não foi o suficiente. A economia russa entrou em derrocada devido à guerra russo-japonesa e à entrada na Rússia na Primeira Guerra Mundial, conforme nós vimos, foram a gota d'água para levar os gastos públicos que já estavam exorbitantes, e também devido às derrotas, né? Tinha também aí essa questão a ser destacada, as derrotas, a guerra dos russos contra os japoneses, motivada por disputa do território da Coreia da Manchúria, em que entraram nessa aventura, digamos assim, sem estarem preparados. Outro ponto aí da guerra dos russos contra os japoneses. Russos são derrotados, perdem territórios e influenciados indivíduos. Então aí foi um erro de cálculo realmente do czar Nicolau II.
que só fez contrair dívidas, não é? E aí automaticamente aconteciam as rebeliões camponesas, que iam desgastando a servidão, que só seria abolida em 1861 e continua. Mas aí a gente está falando do czar, né? De Nicolau II. Entre 1863, que é antes do czar, e 1914, antes do czar Nicolau II, né? A população que vivia nas cidades do Império Russo triplicou, o que também é problema. E vai gastar com guerra contra o Japão? Erro de cálculo. A derrota agrava a insatisfação popular. Outro ponto, várias revoltas, entre elas a dos tripulantes do couraçado Potemkin, que foi um episódio também marcante dentro dessa perspectiva de ideologia equivocada, digamos assim, né? Surgem os primeiros sovietes a partir desse conselho de operários, que é importantíssimo, os sovietes, e as revoltas foram sufocadas, os sovietes foram dissolvidos, mas nesse primeiro momento, depois eles voltariam. Os trabalhadores urbanos desfrutavam um pouco dos empregos, era muito complicado, vivia descontentes com o governo, porque jornadas de trabalho elevadas e salários irrisórios. E aí, no ano de 1905, Nicolau II mostra a cara violenta e repressiva de seu governo no conhecido Domingo Sangrento, manda seu exército fuzilar milhares de manifestantes. Marinheiros do couraçado Potemkin também foram reprimidos pelo czar. Aqui é um ponto importante para a gente comentar, que é sobre a questão mesmo desse dia marcante, não é? Que foi o Domingo Sangrento. Foi um episódio marcante, não é? Porque devido a essa questão das revoltas populares, das greves, que estavam sendo reprimidas, e que estava intensificando cada dia mais, dia 22 de janeiro de 1905, aqui ó, 1905, vai acontecer o quê? Trabalhadores russos vão se organizar em manifestação e vão até o palácio lá para uma reivindicação pacífica, uma manifestação que seria pacífica, por melhores salários e redução da jornada de trabalho, quando o czar mandou abrir fogo contra essas pessoas. E então aí tem esse dia terrível, que foi um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento, que marcou o início de uma série de outras revoltas aí contra o czar. Começava então a formação dos sovietes, a Organização de Trabalhadores Russos sob a liderança de Lenin. Os bolcheviques começaram a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia. Aqui é um episódio conhecido como Domingo Sangrento. Foi um massacre realmente de manifestantes pacíficos que reivindicavam contra Nicolau II. Eles estavam indo lá para entregar uma petição para ele quando foram fuzilados. Aqui o Partido Operário Social Democrata, né? Fundado em 1898, programa marxista, violentamente perseguido pela política do czar. Membros mais conhecidos são Lenin e Trotsky, que vão fugir da perseguição. Por divergência de ações, o partido se divide em dois grupos. Presta atenção, que é importante: bolcheviques e mencheviques. E aí os mencheviques eram a minoria, chamada de minoria, defendiam alianças políticas. Os bolcheviques, que em russo quer dizer maioria, defendiam a revolução indireta. E o principal líder dos bolcheviques vai ser Lenin. Então, nesse cenário de bolcheviques e mencheviques, os mencheviques vão ser liderados aí por Plekhanov e Martov, e os bolcheviques por Lenin,
Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin, né? E vai defender essas mudanças radicais do governo. Os bolcheviques são mais radicais, digamos assim, do que os mencheviques, né? Mas a gente vai continuar na próxima aula, turma. Não temos mais tempo para hoje. Alguma dúvida aí? Questões? Dúvida? Alguma indicação de leitura, alguma referência que a gente pode utilizar? Alguma ideia? Pode agregar com essa aula? Bom, então falamos aí na aula de hoje sobre os antecedentes da Revolução Russa. Como sempre, é uma preocupação minha em sempre estar trazendo aspectos que estavam linkados com esse tema, os problemas enfrentados pelos russos, no caso, para a gente poder se situar, entender o que levou os soviéticos a darem aí o início, a acender o estopim da bomba para eclodir aí a Revolução Russa. E também dos aspectos que a gente está vindo estudando já, como principalmente a saída, né, da Rússia da Primeira Guerra e o enfraquecimento, o endividamento financeiro com a questão da guerra com o Japão, que só foi intensificando, minando mais ainda o que já estava muito ruim naquele momento. Bom, eu vou colocar para vocês uma atividade. Eu coloquei uma atividade pontuada lá, eu não lembro se eu coloquei. Eu coloquei alguma coisa, gente? Acho que eu coloquei, né? Até agora a gente fez o quê? Foi uma atividade só, não foi? Análise do documento, né? Ah, não, eu vou colocar a análise do documento para vocês fazerem. Mas eu vou também colocar lá uma música para vocês ouvirem. E depois a gente vê se eu vou pontuar ou não. Não temos mais tempo, um abraço e até a próxima. Obrigado pela presença, turma. Tchau, Cleiton. Valeu. Tchau, gente. Deixa eu só tirar mais um print aqui, se dá tempo, né? Dá presença. Acho que já saíram. Valeu.